Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do quarto jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais fundas, diga profundas, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, por favor. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, abra em Josué 2, 8 a 13, depois nós vamos para Hebreus 11, 31. Josué 2, 8 a 13. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Gog? Os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Agora, em Hebreus 11, 31, só um versículo aqui. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. De uma cidade inteira, só ela e a família, só eles foram poupados da morte. Todo mundo morreu, eles não.
Aqui você vê o poder de uma decisão, de uma atitude na vida. Essa mulher tinha mãe, tinha pai, tinha irmãos e irmãs. Ela era uma prostituta miserável, que tinha uma casa miserável construída em cima de um muro, do muro de Jericó, que para viver tinha que se submeter, se submetia, se submetia. Era com que ela trabalhava, tinha uma conduta pessoal deplorável, errada. Ela se prostituía, ela vendia o corpo para ganhar dinheiro. Então você para e analisa a vida de uma pessoa que você olha e pensa, essa pessoa desceu ao mais baixo nível, ela se prostitui, ela tem família, imagina, não sei se a família, como via aquela situação, mas você vê que ela tinha irmãos, irmãs, pai, mãe, mas ela vivia daquela forma. O trabalho dela era se prostituir, era prostituição, uma vida miserável, uma vida espiritual miserável, uma vida emocional miserável. Você vê que a vida sentimental dela era, e emocional era miserável, a vida espiritual dela era miserável, e ela financeiramente era miserável. A casinha dela era construída em cima do muro, era onde ela recebia os homens. E o Josué mandou 2 espias irem para Jericó, espionar aquele lugar. E eles, então, encontraram como meio de entrar na casa de prostituição, para espionar. Eles não foram para a prostituição, eles foram, foi um meio deles entrarem, tentando despistar a entrada deles. Mas como a fama de Israel estava em todo lugar, de imbatível, o que aconteceu? Pessoas viram eles entrando na casa dela, e o rei, foram informar o rei. O rei deu uma ordem: põe esses homens para correr da sua casa, porque eles são de Israel, e nós não queremos eles aqui. Ela, que já tinha ouvido falar, quem falou essa coisa, essa maneira que ela falou de Deus, do nosso Deus, às vezes nem uma pessoa que está com Deus há muito tempo fala dessa forma. Você vê que lá dentro já havia uma fé, que ela queria pôr para fora. E aquela era a oportunidade dela. Já existia uma fé no nosso Deus. Através das notícias que eles estavam recebendo, que por um lado apavorava Jericó, por outro lado estava movendo o espírito daquela mulher. Sabe quando lá dentro há algo, eu quero mudar, mas eu não sei como? E de repente chega na casa dela uma oportunidade, só que o risco era muito alto, porque era o risco da vida e da família dela, porque quando o rei deu a ordem, já mandou pessoas, soldados, para irem na casa dela, para pegar os homens, e naturalmente o que ela fizesse contrário ao rei, não ela como toda a família, todos iriam morrer, todo mundo. Então era um risco muito grande ela se aliar a Israel.
porque tanto ela podia correr o risco de talvez alguém não apoiá-la na hora da necessidade, porque ela podia pensar assim, e se eles não lembrarem de mim, não cuidarem de mim? Como fatalmente ela ia ser morta pelo rei de Jericó. Então você vê que a pressão e a tensão realmente era grande. Mas havia uma fé. De que maneira aquela fé começou a ser desenvolvida? Pelo que ela falou. Chegou a notícia que, como Deus de vocês, abriu o mar para vocês passarem. Como vocês viveram aquele milagre. Chegou até aqui, como vocês aniquilaram os 2 reis amorreus. Nós estamos sabendo já. Como Deus de vocês agiu na vida de vocês. E isso fez com que o nosso povo desanimasse totalmente. Fez com que o nosso povo esmorecesse, porque nós não temos o poder de vencer vocês. Então você vê, ela disse aqui, ó, o Deus de vocês, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quer dizer, esse Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Você vê que ela estava lá em Jericó, o ambiente dela, não só de Jericó, como o ambiente que ela vivia, era um ambiente de decadência. Você está entendendo isso? Sabe uma pessoa que já está no fundo do poço, e que humanamente você olha e pensa, como a vida dessa pessoa pode mudar? Como é que ela pode mudar, meu Deus? Moralmente miserável, espiritualmente miserável, financeiramente miserável. Mas, de repente, aquela fé é despertada. E ela decide partir para o tudo ou nada. É agora, é minha chance, eu quero mudar de vida. E ela arrisca a vida dela. E escondeu aqueles 2 espias. E não contou que ela tinha escondido. E despistou os homens que foram enviados pelo rei. E acobertou eles lá. Ficou do lado deles. E naquele momento ela abraçou aquela fé. Ela teve uma atitude de fé. Ela não apenas falou bonito. Ela não fez apenas um discurso surpreendente. O Deus de vocês é tão poderoso no céu como na terra. Ele é em cima dos, ele é em cima nos céus e embaixo na terra. O Deus de vocês abriu o mar vermelho para vocês passarem, deu a vocês aqueles 2 reis amorreus, fez aquele discurso maravilhoso, mas aí de repente podia parar. Eu sei de tudo isso, mas é muito difícil eu mudar a minha vida, também vou, se eu ficar do lado de vocês, eu vou arriscar a minha vida, a minha família. Porque algumas pessoas são assim. Elas discursam bem sobre a fé, sobre Deus, mas elas nunca se arriscam em obedecer a Deus, elas nunca se lançam de verdade, elas sempre são tímidas em Deus. É uma fé tímida, cheia de dedos, cheia de temores, cheia disso e mais daquilo. Mas e agora? Mas isso e aquilo outro. É tanto isso e aquilo, que ela nunca para realmente romper. Naquele momento, Raabe estava rompendo com uma vida miserável. Mas era o que ela tinha. Mas ela estava rompendo com aquilo. E rompendo não por blá blá blá, era uma atitude, tinha que ser muito corajoso para fazer isso. E ela se entregou àquele espírito.
ela naquele momento desenvolveu a fé dela. Não apenas de uma fé de palavras, de discursos bonitos, mas de atitude. Ela arriscou a vida dela, da família, mas para receber realmente vida. Porque ela entendeu que aquela era a chance dela, que ela ia morrer com todo mundo lá. Ela ia morrer. Ela mesma viu isso. Mas também, digamos que o povo, os 2 espias deixassem ela podia ter pensado assim, aí se der errado e o rei de Jericó me matar. Porque às vezes você está numa situação que parece que se eu ficar com Deus, eu posso quebrar a minha cara nisso aqui, se der errado, e se não funcionar, e se Deus não me socorrer, e se aquilo não acontecer. São tantas coisas que passam pela cabeça das pessoas que o diabo coloca lá para impedi-las de realmente dar um passo de fé. Mas aqui está uma mulher que foi para a galeria dos heróis da fé, porque ela tomou uma atitude muito corajosa, ela arriscou a vida dela para realmente receber uma vida nova. E como Deus recompensa aqueles que obedecem, aqueles que dão passos de fé, aqueles que arriscam corajosamente na fé, a vida dessa moça foi tão transformada, que parece uma história, uma história que nem, não parece, se você lê, você não pode, meu Deus, é tanta mudança assim, parece que não é verdade. Mas sabe uma mudança radical? Foi o que aconteceu na vida dela. Não foi da noite para o dia. Mas aqui foi um divisor de águas. Era a chance da vida dela. Guarde isso. Há oportunidades na vida da gente que ela bate uma vez. Ou você pega, ou você perde ela para sempre. A Rahab não teria uma segunda chance de mudar de vida. Ela não teria. Ela não teria outra chance. Se ela tivesse ficado com o rei de Jericó, ela teria morrido com todo mundo. Ela teria tido, ela e a família dela, todos teriam morrido. Tinham sido mortos. Não ia escapar ninguém. Havia uma fé lá, por tudo que ela já vinha ouvindo do Deus de Israel. Então, às vezes a pessoa já ouviu tanto sobre o Deus vivo, tanta coisa, ela já teve provas e provas de que esse Deus pode fazer, mas ela ainda não age a fé. Rabi agiu. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão na igreja há muito tempo, e que já tiveram N provas de que o Senhor é infalível, é poderoso, é o Deus de poder, mas estão sempre com medo de dar passos de fé. Quando chega a hora de tomar uma decisão que pode ser arriscada, mas eu fico com Deus, eu vou manifestar a fé, eu vou agir a minha fé, eu vou dar esse passo de fé, eu vou arriscar. Para ela era tudo ou nada. Ou eu vou, agora é a minha chance. Ou eu pego, ou eu. Ela pegou. E Deus mudou demais a vida dela. Primeira coisa que essa atitude de fé levou ela a permanecer viva com toda a família. Então você vê que uma pessoa tomando uma atitude de fé numa casa, a Bíblia não diz que os irmãos e as irmãs eram prostitutas. As irmãs dela eram prostitutas. A Bíblia não diz o que o pai, a mãe, os irmãos faziam, mas diz que ela era prostituta. E a atitude dessa mulher, que já tinha descido ao fundo, quando ela agiu a fé, ali ela estava dando o grande passo da transformação da vida dela. Ela não morreu e ela salvou a família inteirinha, porque é isso que Deus faz. Quando um reage na fé, todos os demais vão sendo abençoados. Ainda que o fulano, o cicrano, ele não fez nada, ele vai ser respingado.
Porque pela atitude de fé daquela pessoa, não tem como o resto não viver a bênção de Deus. Foram salvos. A partir daquele momento, ela abandonou, nessa salvação, a prostituição. Abraçou de vez o nosso Deus. Num tempo daquele de tanto preconceito, com tanto rigor, principalmente em função da religião, que as regras eram muito rigorosas em relação à mulher especialmente. Deus preparou para ela, inacreditavelmente, um príncipe chamado Salmão, de Judá, que quis casar com ela, sabendo de onde ela tinha vindo. A prostituta miserável, que morava numa casinha miserável, construída em cima do muro, se transformou em princesa casada com um príncipe, um homem de bem. Esse homem a assumiu, ela engravidou, casou com ela, ela teve um filho chamado Boaz. Quem foi Boaz? Olha o filho que Deus deu para ela, o homem influente que casou com Ruth. O homem rico e influente que casou com Ruth. Que Deus deu Obed, e quem foi Obed? Um homem influente, cheio de Deus, que gerou, teve Jessé. E Jessé foi quem? Foi o pai do Davi. Inexplicavelmente o Senhor trabalhou na vida dela, e ela se tornou uma ancestral do Senhor Jesus. Como é que isso acontece? Como pode uma mudança tão grande na vida de quem não fica com blá blá blá, que não vive discursando religião e fé lindamente, mas na hora de tomar atitude não toma? Porque está cheio de cristão que discursa a Bíblia, discursa sobre fé, discursa sobre Deus poeticamente, mas na hora de agir a fé, não tem coragem. Falar bonito de Deus, qualquer um fala. Postar palavras bonitas, escrever e falar coisas lindas de Deus, qualquer um fala. E a hora, e quando chega a hora de manifestar a fé, de dar um passo de fé, de ousar na fé, de tomar aquela atitude ousada, corajosa, é agora, é minha chance, eu vou arriscar, mas o risco é muito alto, mas eu vou arriscar, e Deus vai ser comigo. Ela já tinha uma fé de ouvir falar as histórias do Senhor, do que Deus vinha fazendo pelo seu povo. Aquilo foi desenvolvendo dentro dela uma fé. Você vê como é que são as coisas. Ela já vinha ouvindo, tanto é que ela falou direitinho o que Deus vinha fazendo. Através do que ela vinha, já estava ouvindo sobre Deus, a fé já vinha sendo desenvolvida lá, só faltava atitude. Compreendeu? Fé ela tinha. Já a fé no nosso Deus ela tinha. Só faltava atitude agora, porque a fé sem obras é morta. Até porque a Bíblia fala que o diabo, ele crê, os demônios creem em Deus. Creem. Eles têm uma fé, eles creem. No entanto, isso não muda nada. Eles continuam, o diabo continua sendo diabo. Porque ele crê, mas ele não age, ele não muda, ele não tem reconciliação para ele, ele não quer mudar, nunca quis mudar. Ele é diabo, quer continuar sendo diabo, se for diabo, vai ser diabo. Quer dizer, depois que pecou, se virou contra Deus, virou diabo e passou a ser assim. Mas a Bíblia diz que os demônios creem. Está escrito assim. Os demônios creem. Muita gente crê. Mas isso não faz da pessoa uma pessoa vitoriosa, porque ela nunca age a fé. Ela sempre tem medo de agir a fé. Ela sempre tem medo de manifestar a fé. Quando ela tem a chance de ficar com Deus, de obedecer a Deus, de agir, de colocar em prática aquela confiança em Deus, ela não coloca.
ela teme. Eu fico pensando, eu estava analisando a quantidade de mulher que devia ter solteira, doida para arrumar um príncipe. Imagina quando esse homem quis casar com a Raabe. Ô minha gente, o ser humano é a mesma coisa. Presta muita atenção nisso. Você já parou para pensar o quanto tinha de mulher ali, doida para arrumar um príncipe? Aliás, um marido já estava bom, quando mais um príncipe. Quando viu a Raabe, o quê? Essa mulher, essa, com esse passado. Mas você vê que quando uma pessoa toma uma decisão certa em Deus, o passado dela realmente é limpo. Deus dá a ela a chance de começar uma nova vida. Ela foi derrotada a vida inteira, mas agora ela pode ser vitoriosa. Ela foi uma fracassada a vida inteira, mas agora ela pode ser uma pessoa bem-sucedida. Ela foi uma miserável a vida inteira, mas agora ela pode ser uma pessoa de influência. Ela tinha tudo para nunca sair do lugar, mas quando ela tomou a atitude de fé, ela não morreu como prostituta miserável, ela morreu como uma princesa, com uma família honrada. Deus não só deu a ela um homem honrado, como ela teve um filho de grande. Você vê que tudo é mudança de espírito e de caráter. Boaz era chamado de um homem influente, um homem de caráter respeitado na sociedade. E ele foi criado por uma ex-prostituta. A mãe dele tinha sido uma prostituta durante anos da vida. Mas quando o Espírito de Deus entrou naquela mulher, ela foi capaz de ser boa mulher, ela foi capaz de ser boa mãe, capaz de criar um homem extremamente íntegro, que eu preguei outro dia sobre esse homem aqui. O que você tem que entender é sobre mudança através da fé. Quando você realmente crê e age a fé, a sua vida é transformada. Ela era para ela ter morrido em Jericó com todos que foram mortos, morrido como prostituta, miserável, derrotada, mas quando ela teve a oportunidade de tomar uma atitude de fé, mas é uma atitude de alto risco, mas ela encarou o risco, Deus ali começou a mudar a história dela. Então não existe essa de que para um não tem jeito, para mim nunca, minha vida não tem jeito de sair do lugar, não tem saída, não tem isso e aquilo. Eu estou lhe mostrando a transformação radical da vida de uma pessoa que desceu ao mais baixo nível da decadência de todas as maneiras. E quando ela creu em Deus e prático e colocou em prática, ela deu condições para Deus virar completamente a história de vida dela. Ela viveu anos como prostituta miserável, decadente, morando numa casinha construída em cima do muro, mas ela terminou como princesa, como mulher de bem, honrada, e tudo em função de uma atitude corajosa. Está entendendo? Qualquer pessoa, qualquer uma, essa história de que não é para mim, não é para o fulano, não é isso, é uma questão, essa é a fé da pessoa. Seja feito conforme a sua fé. Se você não crê, ninguém pode colocar uma coisa dentro de uma pessoa se ela não quiser. A vida da Raabe não mudou por causa de ninguém. Aqui você não vê ninguém pregou, inclusive é muito interessante porque ninguém pregou para ela. Ela vinha ouvindo falar, as notícias que chegavam era contra o povo dela, porque ela não era de Israel, ela era de Jericó. Ela era da Jericó, que a corrupção e a contaminação era total, que o Deus vivo nem ali perto tinha jeito de passar, tanta sujeira que havia ali. Ninguém cria no Deus vivo. Compreendeu como é que é? Então, preste atenção nisso aqui. Ninguém tinha parado para pregar para ela. Foi ouvindo
sobre Israel, sobre o Deus de Israel, o que Deus vinha fazendo por Israel, e o perigo que eles estavam correndo, porque o Deus de Israel não perdia guerras, e eles estavam cientes de que se Israel chegasse ali, e Jericó não podia prevalecer, ainda que era uma fortaleza e etc. Jericó não poderia prevalecer, eles iam perder mesmo. Foi assim que ela conheceu o Deus vivo. Foi assim que ela conheceu o Deus vivo. Foi diante de uma ameaça, de uma situação que podia trazer a morte, que era a morte que estava, a proximidade de Israel significava morte para eles. Foi assim que ela conheceu o Deus vivo. E você vê que quando uma pessoa, não importa como, ela ouve falar de Deus, ela dá vazão à fé e ela pratica a fé, a vida dela muda. Ninguém pregou para ela. A fé dela foi desenvolvida de uma maneira inusitada, diferente. Mas não importa de que maneira, desde que a fé seja desenvolvida. E se a fé é desenvolvida e colocada em prática, quando você crê, esse é o Deus vivo, Ele não perde guerras, Ele é infalível, eu posso agir a fé nele, eu posso me submeter a Ele, que não há derrota, eu posso caminhar nessa direção, que eu não vou fracassar. Você não fracassa nunca. Você pode ter guerras, dificuldades, problemas, mas derrota jamais. Você pode sofrer pressão e opressão e tentação, mas derrota jamais. Entendeu como é que é? Pode vir de cá, de lá, mas se o Senhor é o teu Deus e você continua crendo nele e resiste firme, e continua agindo a fé, porque é o agir a fé que faz a diferença. É quando você tem tudo para desistir, você não desiste. Quando uma coisa, você olha, humanamente ela tem tudo para dar errado, mas Deus está te dirigindo naquilo, e você crê, e você caminha naquela direção e não teme. Isso é agir a fé. É quando você corre o risco de morrer, como foi no caso dela. Era a vida dela, da família que estava em jogo. Por outro lado, também, e se ela não... Ela também entendia, ela podia ser morta pelo o rei de Jericó, mas ela também, certamente, ela sabia que ela ia ser morta pelo povo de Israel, que o Deus vivo não perdia guerras. E o que ela fez? Ela se submeteu. Ela creu no Deus forte. Então, eu creio que Deus está falando, sem dúvida nenhuma, Ele está dizendo, ei, como é que eu vou recompensar uma pessoa que vive com medo? Que vive na covardia? Gente, o medo provém do diabo. Quando você sabe que uma coisa vem da mão do diabo, é inteligente ceder para aquilo? Se o medo vem do diabo, provém do diabo, e não provém de Deus, então partindo desse princípio, o medo não provém de Deus, então eu não vou me submeter, isso não vem de Deus. O que significa quando Deus está dizendo não tenha medo? Ele está dizendo não fuja da situação, não fuja desse problema, não fuja disso, enfrenta. Não temas porque eu sou com você. Ele está dizendo, traduzido, enfrente, você não vai perder. Não temas, não tenha medo, você não vai perecer. Enfrenta, porque tudo vai dar certo. Enfrenta. Quando Deus diz, não tenha medo, está dizendo, enfrenta. Não tenha medo, enfrenta. É porque isso, enfrenta, seja o que for, enfrenta. Enfrenta. Não adianta nada cantar, eu não vou recuar, se o mal me aparecer, eu vou ficar, enfrentar, o Senhor me faz vencer. E se a casa enfraquecer, eu vou tornar a me erguer. Só não deixa me vencer. Cantei. Ai, que lindo. Ainda tenho muita vida para viver. Ok. Chega na hora de viver, de agir a fé. Já está recuando. Não dá. Mas você acabou de cantar que você não ia recuar. Já estou recuando. Muito isso aqui não dá. Como não dá? O Senhor está dizendo em frente.
Enfrenta isso aí. Não tenha medo. Enfrenta, você não vai ser derrotado. Enfrenta. Quantas pessoas que elas ficam presas à condição dela, ao passado, às besteiras que fez, as dificuldades que está vivendo. Se você se prender a isso, você nunca vai agir a sua fé, porque essa é a sua fé. Você está preso a esse pensamento. O meu passado é sujo demais para mudar de vida. A minha vida está derrotada demais para um dia para ser mudada. Não tem como ser mudada. Essa é a sua fé. Então seja feito conforme a sua fé. Quando você muda a fé, se Raabe tivesse parado e pensado assim: eu sou uma prostituta, eu não tenho chance. É a fé dela. Seria a fé dela. Eu moro numa casa em cima do muro, miserável, me prostituí a vida inteira, não tem mais jeito para mim. Essa seria a fé dela. Mas ela parou e pensou: eu tenho uma chance de mudar de vida e deixar essa vida derrotada. Eu tenho uma chance, e essa é minha chance, eu vou agarrar essa chance. E quando ela agarrou aquela chance, ela creu naquilo, e ela agiu, ela deu o passo de fé, ela tomou atitude. Ela podia ter entregado os espias para o rei de Jericó, ela não entregou. Por que ela não entregou? Porque ela estava crendo no Deus vivo, no Deus daqueles homens que ela queria para ela. Ela estava defendendo já a fé dela quando ela protegeu os espias. Era uma fé que ela já estava desenvolvendo dentro dela. Então, quando ela foi agindo esta fé, quer dizer, eu não tenho que morrer prostituta, eu não tenho que morrer junto com o povo de Jericó, eu não tenho que continuar a minha vida nessa derrota, eu não tenho que continuar assim, eu posso mudar, é a minha chance. E que ela agiu a fé dela, a vida dela mudou. Então o sujeito pode estar derrotado, veio de uma família derrotada, todo mundo derrotado, a vida nunca andou, sempre desempregado, nada andou, nada prosperou, não conquistou nada. Quando ele muda a fé de verdade, quando a vida dele dá vazão ao espírito da vitória, aquele espírito da fé, quando entra dentro dele todo aquele espírito da derrota, da decadência, ele põe para correr, ali começa uma nova história a ser escrita e construída. Tem saída, tem como qualquer situação ser mudada, se você estiver disposto a não só falar de fé, a agir, praticar, tomar atitude, decisão, colocar em movimento, em atitude, movimentar a sua fé, colocar em movimento a sua fé. Ela colocou a fé dela para andar, para girar, para se movimentar. Ela colocou em ação a fé dela. Não o medo, não um monte de desculpas, mas uma certeza de que aquele era o caminho certo. E que se ela agarrasse, tomasse aquela direção, a vida dela seria transformada, seria outra. E foi mesmo. Amém. Pegue o seu projeto, coloque-se em pé, por gentileza. Coloca no seu coração e liga o seu pensamento no céu. Dê vazão. Dê abertura. Deixa fluir o espírito da fé. Dê abertura ao espírito da fé. Mas não é a fé de só dizer, eu creio em Deus. O diabo também crê. É a fé de agir, de manifestar, de colocar em ação. Eu penso que é inaceitável
uma pessoa falar de Deus, discursar, e nunca realmente mudar o espírito. É inaceitável isso. Às vezes eu vejo gente discursando de Deus, nem dá menos, mas não tem uma atitude de fé, uma atitude corajosa, um passo de fé. Ou quando dá, está retrocedendo. É assim por diante. Falar de mudanças. Às vezes eu fico vendo, se falar de mudança, vai mudar. Agora eu tenho Jesus, então minha vida vai mudar. Você pode estar em Jesus, mas que adiantava Raabe até ter contado tudo isso, mas não ter agido a fé. Ter falado tão bonito, o Deus de vocês é o Deus em cima no céu, embaixo na terra, uau! Puxa, nunca vi ninguém falando assim de Deus, que coisa espetacular. Mas eu sinto muito, eu não vou poder ajudar vocês não, sabe? Porque sabe, né? Vai que alguma coisa dá errado, não sei o quê. Às vezes é isso. Deus é lindo, é maravilhoso, Ele é tudo na minha vida. Nossa, a coisa mais boa que tem na minha vida é Deus. Agora haja fé, meu filho. Mas é muito difícil. E assim, é difícil mudar isso, é difícil mudar aquilo, é difícil mudar aquilo outro. Você vê que quando uma pessoa quer mudar de vida, eu não vejo a Raabe. Uma outra coisa bem bacana de se ver, você vê que ela não ficou martirizando. A gente não vê isso aqui na vida dela. Sabe por que eu posso dizer que ela não ficou remoendo o passado dela? Porque nós vemos que ela construiu uma vida sólida. E se ela tivesse vivido de forma emocional, remoendo, ela nunca teria conseguido construir uma vida sólida, porque é exatamente isso. Pessoas que vivem remoendo o passado, remoendo o que aconteceu, elas não conseguem construir uma vida sólida, alicerçada, porque essas emoções negativas roubam delas tudo que elas poderiam fazer de bom por elas, pela vida delas. Dá para a gente ver que Raabe construiu uma vida sólida pelo próprio Boaz. E dá para a gente saber que a Raabe construiu uma vida sólida porque ela foi para a galeria dos heróis da fé. Eu não creio que ela estaria lá. E é interessante porque na galeria dos heróis da fé está lá uma mulher. E com um passado como o dela, é porque houve uma transformação muito grande na vida dela. Eu gostaria muito que você entendesse, eu não estou nem aqui pregando uma história de romance, e nem preocupada em ficar falando da Raabe em si. Eu estou mostrando a você essa história para mostrar, para iluminar o seu entendimento do que você tem que fazer para arrancar em vitórias. Qual é o caminho que leva à vitória? É isso aqui. Porque falar de vitória não é difícil falar. Não é difícil. Agora, agir corretamente em cada oportunidade, em cada situação da vida, é que é o grande desafio. Porque muitas pessoas, elas não conseguem agir, praticar, movimentar, dar passos de fé. Elas não conseguem resistir firme em Deus. Por que ela foi tão abençoada? Porque ela agiu a fé. Ela creu no Senhor, ela obedeceu. Todo mundo, toda pessoa que obedece a Deus é abençoada.
A recompensa dela foi muito grande. A vida dela mudou. E eu creio que Deus está falando, eu estou falando de uma pessoa que desceu ao mais profundo da decadência e subiu a um alto nível de honra. Ela foi muito honrada. Então essa palavra é para mostrar a você que não importa onde você está, desempregado, endividado, envergonhado, humilhado, dependendo não sei de quem, com passado vergonhoso, uma história bagunçada, uma vida bagunçada, desorganizada, parece que passou uma ventania, um terremoto, está tudo de pernas para o ar. Se você para crer no Senhor, com atitude de fé, crer e colocar em prática a atitude certa, a decisão certa, na direção certa, e resiste, você está dando condições para Deus dar uma guinada na sua vida, e Ele dá mesmo, seja o que for que você está vivendo, seja como for não sei como está a sua vida, se você já ainda está lá na decadência, se você já está caminhando em vitórias, o procedimento para a sua vida é o mesmo, é continuar crendo e manifestando a fé, crendo e manifestando a fé. O Deus que tirou a Raabe dessa situação, porque ela creu, é o mesmo Deus que quer fazer na sua vida. O Deus que já te deu vitória antes, é o mesmo que vai dar de novo. Deus não faz acepção de pessoas. Ele permitiu que para mostrar que não importa o passado de uma pessoa quando ela quer mudar, não importa o quão decadente esteja a vida dela, quando ela realmente crê em Deus e age a fé, ela se tornou uma ancestral do Senhor Jesus. Quem diria que uma mulher de Jericó, de um povo corrompido, uma ex-prostituta, uma mulher que só viveu na sujeira e decadência uma vida inteira, teria uma vida, um fim tão honrado, tão abençoado como ela teve. Como eu estava dizendo, que eu cortei o raciocínio, nem lembro mais porquê, a quantidade de mulheres que estavam ali, certamente já entre Israel, porque ela casou com um príncipe de Judá, era um judeu, rico, um príncipe. Quantas que estavam esperando, não precisava nem ser o Salmão, podia ser só um marido, já estava bom. Que viu a Raabe casar tão bem. Quantos questionamentos que ali no meio, entre mulher e vendo a história da Raabe, com o passado desse. Mas aí é onde eu falo para você, de atitude de fé. Talvez tinha muita mulher lá, que era judia, do povo de Israel, caminhando ali, mas que nunca tinha coragem de tomar uma atitude de fé. De repente, uma estrangeira, prostituta, rompe com a vida dela, crê no nosso Deus, age a fé, arrisca a vida, faz tudo que muita gente que teve talvez oportunidade em outras situações não quis fazer. Pelo contrário, tinha muita gente que por comida reclamava lá, por comida reclamava, e essa aqui arriscou a vida dela mudou. A vida dela mudou. Então a vida das pessoas, eu quero que você tenha isso na sua cabeça. A vida de uma pessoa não muda por acaso. Às vezes você vê uma pessoa que a vida dela deslancha. O outro crê no mesmo Deus, às vezes congrega no mesmo lugar, tem uma Bíblia igualzinha, da mesma maneira, ouve, canta o mesmo hino, fez o mesmo, está no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra. Um deslancha, o outro não. Mas o que está acontecendo? Fé. Uns agem a fé perseverantemente e outros não. Outros ouvem, ora ignora, ora cede para seus medos e temores, ora para qualquer outra coisa, menos para Deus. E assim por diante. O que faz a diferença, por isso que eu estou falando, o
que faz a diferença é a fé que é praticada, manifestada. Essa moça praticou uma fé sacrificial. E a fé não é viva se não tiver sacrifício. Ela foi determinada, ela foi ousada. Houve muita coragem aqui. E a fé não é viva se não tem coragem, atitudes de coragem, de determinação, de perseverança. Não tem como você ir além. Mas quando a pessoa crê e paga o preço naquela fé, resiste, continua naquela direção, dá passos ousados e não retrocede, não tem como ela não viver o poder de Deus. Em nome de Jesus. Que essa palavra entre no teu espírito e faça um rebuliço, como diz a Bíblia, dentro de você. Um rebuliço. E que quando você colocar o teu pé lá, você já tenha tomado a decisão da sua vida. Porque exatamente, se ontem não foi o bastante, você teve a chance de hoje. Você não tem o amanhã, você não tem mais o ontem, mas você tem hoje ainda. Até meia-noite é hoje. Como diz a Bíblia, o dia que se chama hoje. E hoje você pode fazer muita coisa, só tomar uma decisão e mudar aquele espírito que vem te derrotando e te mantendo no fracasso há anos, já é o grande passo para começar a construir uma história de sucesso. Em nome de Jesus. Você tem o seu projeto na sua mão, que você colocou diante de Deus, porque você crê nesse Deus. Crê nele, você crê. Agora faça como Raabe, desenvolva, colocando em prática. Levante ao céu e clame a Deus. E decida agir em tudo aquilo que você sabe que é necessário. Fala com Deus agora com força. Clame ao Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus Cristo. Clame ao Senhor dos Exércitos. Clame a esse Deus. Que Raabe lá dentro, lá em Jericó, já tinha ouvido falar dele. Que ele é imbatível, invencível. Que ele faz qualquer pessoa mais do que vencedora quando ela crê. Raabe, lá morando na casinha construída em cima do muro, já tinha ouvido falar do Deus que é invencível. Esse Deus é invencível, esse Deus não perde guerras. Quando uma pessoa deposita confiança nele, ela jamais beberá o cálice do fracasso. Ela jamais viverá o fracasso na vida dela. Eu digo a você, não tem fracasso quando uma pessoa resiste firme nesta fé. E Deus está dizendo a você, creia e resista firme. Comece a agir a tua fé, a manifestar, a dar passos de fé. Resista firme. Você tem que crer em Deus. Você não tem que crer na má notícia. Tem gente com medo da má notícia, com medo da situação, com medo de situações que oprimem. E Deus está dizendo, creia em mim. Enfrente o que é preciso. Clame a Deus. E dá vitória a Deus. Eu creio no Senhor. Eu creio na tua grandeza. Fala isso para ele, Senhor. Eu estou invocando o Senhor, que é o Deus do impossível, é o Deus imbatível, é o Deus infalível, é o Deus de justiça, é o Deus que tudo pode. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Se Deus é por você, ninguém pode ser contra. Você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece. Tem uma porta aberta para você, mas há muitos adversários. Resista aos adversários. Resista aos adversários. Entra pela porta, porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Enfrente o que for preciso. Continue firme. Deus está do seu lado. Em nome de Jesus Cristo. Deus materializa, Deus Santo, todos os projetos de conquistas. Materializa os sonhos. Materializa os desejos. Materializa as vitórias.
Materializa a mudança na vida dessa pessoa. Materializa, meu Deus. Vai honrando essa vida. Honra a vida dela. Muda o estado da vida dela. É emocional, é espiritual, é físico. Faz justiça na vida dela, meu Deus. Muda a situação da família. Muda a situação do trabalho. Muda a situação econômica. Muda, meu Deus, a situação financeira. Muda a situação dessa pessoa. Muda, meu Deus, vira o cativeiro dela. Em nome de Jesus. Fala com Deus. A atitude de fé daquela moça levou a uma mudança completa. A família foi salva. A vida dela de pecado foi deixada para trás. A vida de derrota, de miséria, de humilhação. Nunca mais ela dependeu da prostituição. Nunca mais ela viveu na humilhação. Porque aquela atitude de fé levou ela a uma outra condição de vida. Em nome de Jesus, minha gente, levanta o teu espírito a Deus. Mova a tua fé no Senhor. Vamos, rasga o teu coração. Deus está preocupado com o coração. O coração da Raabe mudou. E consequentemente todo o resto foi mudando. O espírito mudou, o resultado também. Vamos, haja com coragem agora. Rasga o teu coração. Não deixa a preguiça espiritual te dominar. A fraqueza, a mornidão, o desânimo. Não deixa o pensamento de medo. Não deixa, reaja. Fala com Deus com ousadia. Diga aos seus, Deus de Israel: eu creio no Senhor para mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor me chamou para uma vida abençoada. Eu não creio mais em derrotas. Está na hora de você proclamar isso no mundo espiritual. Eu não creio mais em derrotas. Eu não creio mais em fracassos, porque o Senhor é o meu Deus. Em nome de Jesus. Não importa. Faça essa oração a Deus. Não importa quão difícil, impossível pareça, esteja, quão amarrado que pareça que está, tão sem saída. Eu perseverarei, eu vou perseverar, eu vou enfrentar, porque eu sei que a minha fé me diz que eu já venci. Você já venceu. Diga isso aqui para Deus: eu creio, Deus, seja feito conforme a minha fé, então eu creio. Se é a fé que determina, eu creio, Senhor. Materializa meus projetos, materializa meus sonhos, materializa meus desejos, materializa a mudança da minha vida, meu Deus. Materializa, Jesus, tudo que eu projetei para 2013, materializa. Jesus, eu não aceito dar um passo para trás. Eu não aceito recuar. Eu não aceito perder nada. Eu não aceito ser envergonhado. O justo não é envergonhado, não é confundido. Eu te peço nesse momento, eu não vou sair de mãos vazias daqui. Eu preciso de vitória. Eu preciso de socorro. Fala para Deus: eu não vou sair de mãos vazias. Enche as minhas mãos de bens. Enche as minhas mãos de bens. Enche as minhas mãos de bens. Enche, Jesus. Me dá a resposta. Eu não sairei de mãos vazias. Chega de desemprego. Chega de dívidas. Chega de falência. Chega de miséria. Chega de derrota. Chega de humilhação. Chega de uma vida fracassada. Eu quero uma vida diferente, Deus. Eu quero uma vida diferente. A Raabe, eu creio que estava dizendo: chega de ser essa pessoa miserável que eu tenho sido. Chega. Quando a gente põe um ponto final, chega. Eu não aceito mais viver do jeito que eu tenho vivido. Não importa de onde eu vim, importa para onde eu estou indo agora. A minha fé já mudou. Honra a minha fé, meu Deus. Eu não vou sair de mãos vazias, porque está escrito: lança a mão da palavra.
Diga: está escrito que o Senhor não despede ninguém vazio. Está escrito que o Senhor não despede. Eu sei que eu não vou sair daqui vazio. Eu saio cheio por dentro e por fora. O Senhor já me abençoou. Essa é a minha fé. Eu não saio de mãos vazias. Pela minha fé o Senhor já colocou o que eu preciso. Eu não sei como, mas o Senhor é o Deus que justifica aquele que te invoca. Eu vim buscar o teu poder e o teu milagre sobre mim. E eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Faz por mim, Jesus. Eu profetizo que esse será o melhor ano da minha vida, porque eu estou praticando a fé. Eu profetizo, meu Deus, que tudo que eu projetei para 2013, pela minha fé, tudo já foi materializado pela minha fé. Ainda que tudo mostre o contrário, eu profetizo que o Senhor já me deu vitória. Ainda que tudo diga o contrário, tudo mostre o contrário, tudo conspire contra mim, eu decido que eu já venci pela minha fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não tem o hábito de falar com convicção, o que muda é a convicção, minha gente. Você tem que resistir sobre as convicções. Fale com convicção. É convicção de fé. Está escrito convicção de fé. Tem que haver convicção de fé. Deus precisa da tua fé. Quando você diz: eu creio, Deus, eu creio, Deus, você está mostrando a sua convicção. Elimina a dúvida, elimina os medos, elimina o mais, elimina o talvez, o quem sabe eu acho, e toma posse, eu estou convicto. Em nome de Jesus. Eu estou convicto, Deus. Eu estou convicto que o Senhor já fez por mim. Eu estou clamando, e quando o justo clama, o Senhor muda. O Senhor age. Quando o justo clama, a resposta. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou repetir: a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Ela é eficiente, ela atinge o propósito. Então você tem que crer nisso. Eu estou orando e essa oração já chegou à sala do trono. Em nome de Jesus Cristo. Com a tua mão erguida para aquela direção, ordena a bênção lá naquele lugar, mas ordena com fé. Ordena que você já está trabalhando naquele lugar. Ordena que os teus clientes aumentaram em tantos %. Ordena que o teu faturamento já aumentou em tantos %. Ordena que você já está morando naquele lugar, que aquela vitória já saiu. Ordena que está tudo abençoado, pago, concretizado. Ordena que a dívida que você tem naquele lugar já está paga pela tua fé. Ou já vai, pela tua fé, vai baixar para o valor que você pode pagar, ou vai desaparecer, mas já está paga em nome de Jesus. Abençoa aquele lugar. Eu abençoo a minha empresa, o meu trabalho. Entre em ação agora, Jesus. Abençoa a empresa dessa pessoa, o trabalho. Abençoa os clientes, os funcionários. Abençoa, meu Deus, dá a promoção que ela precisa. Dá, meu Deus, a ela a visão que ela precisa de negócio. Abençoa, meu Deus, honra a fé dela. Eu ordeno a bênção, meu Deus. Eu ordeno a vitória agora, Jesus. Eu ordeno a vitória agora, junto com essa pessoa. Visita lá agora, meu Pai, na rua tal, número tal, bairro tal. Visita aquele lugar, visita aquela situação. Endireita o que está torto, aplane o que está áspero, e faz brotar nascente nessa terra seca, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem estado desempregado, ao invés de você choramingar, não abra os olhos, mantenha o espírito. Você tem estado, ao invés de você se entregar ao espírito do desemprego, diga pela sua fé. Você não sabe como, mas Deus já lhe abriu uma grande porta. Diga isso, pela minha fé. Diga pela minha fé, pela minha fé. Diga, é a sua fé. Diga sim, é pela minha fé, em nome de Jesus. Deus já me abriu uma grande porta. Diga isso. Eu vou voltar a lembrar você que a terra de Canaã estava toda dominada pela fome, pela miséria.
O Isaac foi dominado pelo espírito da miséria. Aí Deus veio, quando ele, dominado pelo espírito da miséria, já estava pensando em fugir. Você vê que pessoas que estão dominadas pelo espírito da derrota, pensam em morrer, pensam em fugir, pensam em se entregar, pensam em recuar. Busca saída em tudo. Saída da morte. Saída em se esconder, em se jogar na cama. Saída na reclamação. Ele já estava buscando saída no Egito. No Egito. Que o Egito simboliza o mundo. Algumas pessoas, ao invés de elas mudarem o espírito, elas já começam a buscar saída no lugar onde não tem saída. Vai ser fracasso ainda maior. E aí Deus veio e fala: epa, Isaac, fica. Fica, porque eu vou te abençoar nessa terra. Que você olha para cá, olha para lá, tem gente morrendo de cá, gente fracassando, gente falindo. Você fica, e eu vou te abençoar. Você vê o que é o poder da fé? A fé dele é que se ele ficasse, ele seria miserável e decadente e fracassaria como todos os demais. Então eu vou fugir. Essa era a fé dele. Quando Deus falou com ele, ele absorveu a palavra do Senhor e mudou a fé. Olha que ele era o filho do pai da fé. Isso não significa nada. Ele era o filho do pai da fé. Então, subentende-se que era para ele ser um homem de muita fé. Você vê que isso não determina. O pai dele era um homem de muita fé, mas na hora que a coisa apertou, ele já estava dominado pelo espírito da derrota e já pensando de ir para o Egito. Quando Deus falou com ele, ele se livrou daquela fé derrotada, de miséria, e absorveu a palavra do Senhor. Ele creu: fica que eu vou te abençoar. Olha, ele mudou a fé, ele mudou o espírito. Não era mais o espírito da derrota, não era mais a fé da miséria, era a fé na palavra do Senhor. Está entendendo isso? E quando ele absorveu aquela fé, ele ficou. Isso significa que ele agiu a fé. E ele não só ficou agindo a fé dessa maneira, mas ele semeou. Ele pegou a semente e plantou numa terra seca, que qualquer um diria: vai perder tudo. E sabe o que aconteceu? O que eu falei outro dia: se ele tivesse colhido 50%, ele já estava vivendo um milagre. Deus deu a ele para mostrar que o milagre era perfeito mesmo, para honrar. Ele colheu 100 vezes mais, 100%. Então, e num lugar onde ele estava, tinha um monte de gente empobrecendo, ele enriqueceu. Então, às vezes a pessoa, ela não entende, ela acha que é o ponto, que é o ramo de atividade, que é isso, que é aquilo. Aí ele pula para lá, ele pula para cá, ele faz um negócio, achando que o problema está no ramo de atividade, no ponto. Tá, o problema é nisso, o problema está na fé. Quando você muda a fé e deposita na palavra do Senhor e age dentro dessa fé, no mesmo lugar em que ele estava dominado pelo espírito da miséria, que após pegar a palavra, o Senhor falou com ele, ele absorveu a palavra do Senhor e ele bebeu daquele espírito. No mesmo lugar que ele achou que a saída era fugir para o Egito, ele ficou. Você vê que é mudança de fé e de espírito. E ele venceu. Ele venceu. Só que quem estava lá não entendia nada. Porque na vida do povo, dos moradores de lá, não acontecia. Ninguém entendia o que acontecia com ele. Se a terra era a mesma, por que na vida do Isaac dava certo e na vida dos outros não dava? Porque na vida dos outros não tinha a bênção do Deus vivo, na vida do Isaac tinha. O que você precisa é da bênção de Deus. O que você precisa é crer na palavra que Deus fala com você. Não é na palavra do advogado, do médico, do fulano, do cicrano. Você precisa crer no que Deus tem falado para você. Deus tem falado. Deus fala e você tem que crer no que Ele fala. No que Ele tem falado.
E você tem que agir a sua fé em cima da palavra de Deus. Qual é a palavra profética para hoje, para esse ano? O que é que Pedro falou? Eu estou cansado, eu já trabalhei, e a minha experiência aqui não vai funcionar, e etc, etc. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu estou cansado, já lavei a rede, eu já trabalhei a noite inteira, eu sou um pescador, eu tenho experiência de anos. Então, o que a minha experiência diz? O que o meu cansaço diz? Que eu devo ir para casa. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A gente vence quando a gente age em cima da palavra. Não é em cima das opiniões, das notícias que chegam, daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que as circunstâncias estão mostrando. Você não pode ser movido por nada disso. A vida uma pessoa se torna vitoriosa, o cristão se torna vitorioso quando ele age em cima da palavra. Então Deus falou, eu vou ficar com o que Deus falou. Parece que se eu ficar com Deus, eu vou ser fracassado, eu vou ser derrotado, porque tudo leva a crer que não vai dar certo. Mas, como foi com Isaac, meu Deus, a terra está seca, está isso e aquilo. Mas o Senhor falou, eu vou lançar a semente. Senhor, já trabalhei, pescamos a noite inteira, não deu nada certo. Mas porque o Senhor está falando, eu vou de novo, eu vou lançar a rede. No mesmo mar, só que agora em cima da palavra do Senhor. Pegaram tantos peixes que quase os barcos afundaram. Na mesma terra seca, em que ninguém estava vencendo, e que antes ele estava querendo ir embora, ele venceu. E assim por diante. Está aqui a palavra de Deus para a tua vida. Você não pode ser movido pelo que está vendo, ouvindo. Os seus sentidos não podem controlar a sua vida. Os seus sentidos, o sentido da visão, da audição. Você está cheirando derrota, tocando em derrota. Não, se eu fizer isso aqui, eu estou tocando, minha gente. Se eu fizer, vai dar errado. Não. Sobre a tua palavra, eu creio. Eu não vou ceder ao que eu estou vendo. Eu não vou ceder ao que eu estou ouvindo. Eu não estou cedendo ao que eu estou tocando. Eu vou ceder ao que Deus falou. Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou fazer. E assim por diante. Se você pegar essa palavra, sai daqui num tiro, dominado pela fé. E vai que vai, mas vai na fé. Deus falou, vai. Não recue 1 milímetro em tudo que Deus tem te dirigido. Porque quando Deus, Ele nos manda fazer algo, Ele nos dá uma direção e nós cremos naquilo, Ele nos dá condições para agir também. Lembra do que eu falei outro dia? Ele é tanto querer como realizar. Ele coloca o sonho, o querer e nos dá condições para realizar. Minha gente, coloca uma coisa na cabeça. Deus nunca nos manda fazer uma coisa e sem nos dar condições para aquilo. Acontece que nós somos experimentados a crer. Você precisa crer, aprender a crer no que Deus fala. Porque o justo anda pela fé. E lembre-se disso, se ele recuar, Deus não tem prazer nele. É enfrentando sempre. Em nome de Jesus. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do 4º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo
e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.